Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, na primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículos de número 11 ao versículo de número 13. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. Eu vou lendo aqui para ganharmos tempo, amém? Diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre a evidência da salvação. Porque quando falamos sobre salvação, nós estamos tratando do assunto mais importante das nossas vidas. Não existe nada mais importante na vida de uma pessoa, na vida do ser humano, no que diz respeito à sua salvação. Porque quando as pessoas elas logram êxito neste mundo, e quando ele chega no término da sua vida, aquela riqueza não pode fazer nada. E muitas pessoas pensam que esta terra, os problemas que as pessoas passam, as adversidades, as circunstâncias adversas, este é o único problema. Muitos chegam a dizer que o inferno é na própria terra onde nós vivemos. Mas o ser humano, ele não tem consciência do que ele está falando. O que o ser humano vai encontrar de problema é pós-morte. Então, nesta noite, eu quero trazer a consciência da igreja o quão é importante a salvação. Porque nós estamos vivendo num país onde tem crescido a classe evangélica. Agora, no ano de 2020, sairá um novo censo feito pelo IBGE, e a perspectiva que, se a religião evangélica não se tornar uma religião oficial do Brasil, ela vai dividir. Nós teremos 50% da população se declarada católica, e nós teremos 50% da população se declarada evangélica. Mas quando nós falamos de evangelho, nós não podemos falar desse evangelho que nós estamos presenciando nos dias de hoje. Eu quero deixar bem claro que quando falamos de evangelho, quando falamos do anúncio das boas novas, nós temos que conscientizar o povo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo leva para o céu e que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas quando falamos de evangelho, que o Brasil há uma perspectiva que o Brasil se tornará um país declarado evangélico, a salvação não é por um ato declaratório, a salvação não é por um ato profético, a salvação não é porque eu estou frequentando uma determinada religião. Não, a salvação, ela mostra evidências. Quem é salvo em Cristo Jesus, essa pessoa evidencia a salvação. Porque se você sair fazendo uma pesquisa de campo, principalmente hoje, aos domingos, a grande maioria das igrejas, elas estão abarrotadas. E se você perguntar, você é salvo? A pessoa vai falar, eu sou. Você é salvo? Eu sou. Você é salvo? Eu sou. Ninguém vai dizer que não é salvo. Se você perguntar por que você é salvo, eu sou salvo porque eu faço parte da igreja. Eu sou salvo porque eu nasci em berço evangélico. Eu sou salvo porque um dia fizeram um apelo, eu levantei a mão
mas não estão dando importância como eu estou vivendo. Mas a salvação, ela evidencia. Quem é salvo, ela traz evidência da salvação. E a primeira evidência de quem é salvo é uma coisa chamada novo nascimento. Porque muitas vezes as pessoas elas querem se apegar às exceções. Por exemplo, nós não vamos discutir aquela pessoa que aceitou Cristo do leito de morte. Isso é exceção, isso é coisas encobertas que pertencem a Deus. Isso pode ser resposta de oração, isso pode ser resposta de algo de Deus. Eu quero falar da regra, a salvação, a regra. Quem é salvo nasceu de novo. Quem evidencia a salvação, ela evidencia o novo nascimento. Mas uma coisa marcante do novo nascimento, eu quero falar apenas algo marcante do novo nascimento, porque muitas pessoas pensam que nascer de novo é aderir a uma religião, ou aderir à participação de um grupo, ou se vestir da maneira que esta igreja coloca. Mas a evidência do novo nascimento não é isso. Quem nasceu de novo, algo acontece dentro dela. Ela experimenta um milagre dentro dela. O que é isso? Por exemplo, quem nasceu de novo, ele não deixa de fazer algo que ele fazia antes por imposição ou por aderir uma religião. Ele passa a não fazer porque ele não tem mais prazer em fazer. Se ele bebia, ele não bebe mais. Por quê? Porque ele aderiu uma religião? Não, porque um milagre aconteceu nele. Esta pessoa foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então algo aconteceu dentro dela. Aquela pessoa, se ela mentia, ela tinha mentira como prática de vida, ela não mente mais porque ela aderiu uma religião, ou ela possui uma carteira de obreiro. Não, ela passou a deixar de mentir porque algo aconteceu dentro dela. O novo nascimento não é imposição. Se você não gostava de ler a Bíblia, agora você gosta de ler a Bíblia. Aquilo que você não fazia, agora você passa a fazer porque você tem prazer em fazer. Você não gostava de orar, agora você tem prazer de orar. Você não gostava de vir à igreja, agora você passa a frequentar a igreja, vir à igreja, vir aos cultos. Então o novo nascimento transforma o interior das pessoas. Então a salvação começa a evidenciar algo. Você que estava acostumada a fazer algo que era comum, agora você é incomodada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa de um auditor na sua vida, você não precisa de um irmão para viver 24 horas com você. É o Espírito Santo que faz esse trabalho, e você fica sensível à sua voz. Você vê que aquilo que ele está dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não é mais penoso para você, porque o milagre aconteceu no seu interior. Há um novo coração, há um novo homem, há uma nova mulher, e é por isso que você vai abandonando aos poucos, porque você nasceu de novo. Deus maravilhoso. Outra evidência que uma pessoa é salva: santidade. Você não se santifica para ser salvo. Quem é salvo anda em santidade. Porque muitas pessoas, elas tiram 2 horas da semana. Por exemplo, ela vem num culto como esse de Santa Ceia, no qual vamos pedir permissão para sentar à mesa do Senhor, no qual vamos trazer em memória o que Ele fez por nós. Aqui eu tiro essas 2 horas para me santificar, porque eu sei que eu vou tomar da ceia, mas nós sabemos que a ceia hoje, em muitos lugares, tem confirmado atos. O que é isso? Tem muitas pessoas que tomam ceia para garantir mais um mês um cargo da igreja. Tem pessoas que tomam ceia para enganar ela mesma, para dizer que ela é crente. Então ela se santifica 2 horas, ou aquele dia da ceia, para mentir para ela mesma, para garantir algo. Mas quem é salvo anda em santidade. Ele anda em santidade no primeiro dia do mês, ele anda em santidade no decorrer da semana, e quando ele vem para a ceia,
derramar. Quando ele vem para a ceia, ele vem para chorar na presença de Deus. Quando ele vem para a ceia, ele vem para celebrar a ceia, porque a ceia é uma celebração. Nós estamos celebrando, nós estamos trazendo em memória aquilo que Cristo fez por nós. Nós estamos trazendo em memória o sacrifício perfeito. Por causa desse sacrifício, nós somos livres para adorar, nós somos livres para buscar. Então essa pessoa, ela é santa na sua essência. Mas muitas vezes as pessoas falam: o que é santidade? Separação. Separação do quê? Separação do velho homem, separação das velhas práticas, separação do mundo, separação do seu eu. Você é separada, você é diferente. Isso é santidade. Santidade não se mede pelo tempo de oração que você tem. Santidade não se mede pelo tempo de igreja que você tem. Santidade não se mede pelos dons que você possui. Santidade é vista pelo seu comportamento lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde ninguém está te vendo. Santidade não é fazer separação de pessoas, não dividir grupos. Santidade é trazer em união e exalar o bom perfume de Cristo e exalar a imagem de Cristo. É dar bom testemunho de Cristo. Ser santo, viver em santidade, é mostrar para este mundo que Jesus Cristo salva, é mostrar para este mundo que Jesus Cristo transforma o homem caído, é mostrar para este mundo que Jesus Cristo levanta o caído, levanta o fraco, e que Jesus Cristo muda a sua vida. Outra evidência da salvação: quem é salvo tem convicção do pecado. Hoje, os evangélicos deste Brasil, eles têm fatiado o pecado, ou têm desclassificado o pecado, ou têm quantificado o pecado, ou têm qualificado o pecado. Pecados que 20 anos atrás era pecado, para muitas pessoas hoje não é mais pecado. Quem é salvo em Cristo Jesus, ele tem convicção do pecado, ele trata o pecado com rigor, ele trata o pecado com pesar, ele não brinca com o pecado, ele não menospreza o pecado, ele não supervaloriza o pecado, simplesmente ele tem convicção do que é pecado. Sabe por que esta igreja hoje é uma igreja que anda lenta? Sabe por que essa igreja hoje não se incomoda mais se passa 1 ano, 2 anos sem batismo com o Espírito Santo? Porque perdeu o que é convicção do pecado. Nós precisamos ter convicção do que é pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, o pecado leva o homem para o inferno, e o pecado traz estrago na nossa vida espiritual, porque muitas pessoas não têm firmezas espirituais, porque muitas pessoas não conseguem ser ativas constantemente, porque perdeu a convicção do que é pecado. Não existe tamanho de pecado. Isso é pecadão, isso é pecado, isso é pecadinho. Pecado é pecado. Pecado é pecado, independente do século, independente da década, independente do momento econômico, social e político. Pecado distancia o homem de Deus, e esta igreja precisa entender uma coisa: quem é salvo em Cristo Jesus tem convicção do pecado. Esta igreja hoje, ela começou a aderir algumas coisas. Esta igreja abriu as portas para o mundo. Esta igreja, que eu digo a igreja no geral, não essa igreja propriamente dita, ela perde a convicção do pecado, então ela quer agradar as pessoas com a forma do mundo, e isso é perder convicção do que é pecado. Por isso que o batismo com o Espírito Santo hoje é um aqui e acolá, mas igrejas lá de trás, batismo com o Espírito Santo era comum. Pessoas buscaram batismo, buscaram renovo, pessoas quererem entregar a sua vida para Cristo, era comum. Sabe por quê? Porque essa igreja perde a convicção do que é o pecado. O pecado não pede licença para você. O pecado não tem medo, não tem pudor para destruir você. Então, porque você tem sensibilidade, você não é sensível ao pecado, porque a igreja hoje perde essa convicção.
convicção, porque está brincando, porque hoje a salvação é por declaração, porque hoje a salvação não é apenas por convicção humana, mas a salvação está em Cristo Jesus. A salvação emana do Calvário, a salvação vem por causa de um justo que verte o seu sangue na cruz e ele nos purifica nesta noite. Então nesta noite o Senhor diz para mim e para você: sai do pecado para que haja salvação nesta casa. Outra evidência que uma pessoa é salva, toda pessoa salva. Eu tinha marcado alguns versículos, mas eu estou correndo por causa do tempo. Quem é salvo guarda a palavra. A palavra de Deus, ela funciona de duas maneiras, na minha e na sua vida. Tem momentos na nossa vida que a palavra de Deus, ela vem para nos levantar. Ela cai como numa terra seca. Ela está rachada, mas ela vem como um bálsamo. Ela vem como algo que nos levanta, mas ela também trabalha a palavra de Deus como prevenção. Tem momentos que ouvimos a palavra de Deus e pensa assim: essa palavra não é para mim, mas pode guardar a palavra, que vai chegar algum momento da sua vida que você vai lembrar, você já ouviu falar sobre isso, porque Deus está cuidando de você. Sabe qual é o grande erro? Por isso que os números, muitas vezes, você não pode se impressionar com o número, ou com a declaração que irão dizer que o Brasil agora é evangélico. Você precisa tomar cuidado com isso, e você não pode se firmar nisso como sua regra de fé, como sua prática de vida, como algo que te sustenta, a sua sustentabilidade. A sua fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque você pode ver esta massa evangélica que está aí fora, ela só guarda a palavra que lhe interessa. Qual é a palavra que interessa hoje? Prosperidade. Qual é a palavra que interessa hoje? Vida na terra. Qual é a palavra que interessa hoje para as pessoas? Curas, libertações. Mas a palavra que nós temos que aceitar é aquela palavra que confronta o homem, porque o evangelho não é massagear ego, o evangelho é confrontar o homem. O evangelho quer tirar o homem da zona de conforto, porque quando estávamos no pecado, nós estávamos na zona de conforto, nós estávamos satisfazendo a carne, nós estávamos fazendo o nosso desejo, mas um dia foi anunciado as boas novas, e as boas novas nos confrontou. No início dói, no início machuca, mas esta palavra que te salvou, esta palavra que te libertou, esta palavra que mudou a sua história. Então o evangelho é confronto. Evangelho é para confrontar o coração do homem, evangelho é para confrontar o sonho dos homens, evangelho é para trazer mudança, evangelho é para confrontar caráter, evangelho é para confrontar o coração e o interior do homem. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós guardamos o que nos serve. Tem palavras hoje que as igrejas não querem mais. Tem lugares que você vai pregar, a pessoa quer um esboço para ver o que vai se falar. Sabe por quê? Porque não quer afastar os irmãos. Mas na verdade Deus não quer afastar ninguém. Deus quer trazer para próximo, para salvar você. Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo quer mudar a sua história. Jesus Cristo te traz aqui nesta noite para mudar você dentro da sua casa, para você obedecer os seus pais, para você tratar o seu marido, a sua esposa com carinho, porque esta é a palavra que leva para o céu. Porque quando estamos aí neste mundo, ouvimos muitas palavras que nos derrubaram, ouvimos muitas palavras que nos jogaram para o lodo, mas esta palavra que está sendo anunciada é a palavra que um dia nos levantou do lodo, é a palavra que um dia nos levantou da sarjeta, é uma palavra que um dia nos tirou da escuridão, e hoje ela vem para quê na sua vida? Eu já tenho 20 anos de evangelho, eu já tenho 40. Não é o tempo que determina. A palavra do Senhor é nova a cada dia. E quanto mais tempo se passa, o tempo se torna nosso inimigo. E muitas vezes confiamos na força do nosso braço. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: guarde a minha palavra para não pecar contra mim. Guarde a minha palavra, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E a palavra do Senhor. Porque quanto mais o tempo vai passando, vamos nos achando autoconfiantes.
E o lugar mais alto que o crente tem que estar é os pés do Senhor. Sabe por quê? Porque lá tem reconhecimento que você não é nada. Lá você reconhece que você é pecador. E lá você reconhece que precisa ser limpado. Nesta noite o Senhor te limpa. Nesta noite o Senhor quer dizer para você: está de pé ainda o plano da redenção. Ainda há oportunidade. O mundo está atrás de uma oportunidade. Hoje nós estamos diante de uma oportunidade. Eu falo sem medo de errar. Sem dúvida qualquer aqui. Podemos entrar aqui largado, perdido, desanimado, desacreditado. Mas se a palavra penetrar no meu coração, se a palavra penetrar no teu coração, há salvação nesta casa. E se acontecer algo com você parte salvo para a glória com Cristo Jesus. Guarda a palavra que vem da boca de Deus. Outra evidência: quem é salvo, ele ama o seu irmão. Quem é salvo ama o seu próximo. Porque eu tenho observado, por andar aqui, andar acolá, trocar experiência com outros obreiros, outros pastores, o que é muito comum hoje, um racha dentro da igreja, um querendo o lugar do outro, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo se evidenciar mais que o outro. Mas quem é salvo, ele ama a Deus acima de todo e tem o próximo como a ti mesmo. Quem é salvo, ama o seu irmão. Quem é salvo, sente a dor do seu irmão. Quem é salvo, quer união, quer unidade. Não existe um céu, uma área específica no céu, daqueles que se gostam, daqueles que não se gostam. O céu é real, o céu é para todos, mas nós precisamos amar. Quem é salvo ama o seu irmão, quem é salvo ama o seu próximo, quem é salvo quer dividir o mesmo céu com o seu irmão. Não existe um céu para mim, um céu para vocês. Nós, se as trombetas soarem, nós seremos arrebatados pelo mesmo Senhor e iremos para o mesmo céu. Nós precisamos orar, precisamos amar, porque o amor é uma essência de Cristo. Cristo é amor, Cristo nos amou. Então nós precisamos exalar o amor de Cristo. Nós precisamos amar os irmãos. Nós precisamos querer viver em comunhão, viver em unidade, porque quem é salvo ama, quem é salvo exala amor, quem é salvo tem amor pelas almas, quem é salvo ama o seu próximo. Esta sexta evidência é o calcanhar de Aquiles da igreja do século XXI. Quem é salvo não ama o mundo. Vou repetir. Essa evidência é o calcanhar de Aquiles da igreja do século XXI. Porque quem é salvo na pessoa bendita de Cristo, ele aborrece o mundo, ele não ama. Nós estamos vivendo este mês que iniciou ontem. É o mês das festas. Agora o Brasil entra num período de festa. Agora vem as festas de finais de anos, iniciando daqui a pouco emenda carnaval. Então os próximos 60 dias é só festa. Só que é um mês que tira a máscara de muitos crentes. É a festa agora onde a carnalidade, onde o crente ele tira uma férias de Cristo. Por quê? Porque agora as pessoas vão mostrar se ela ama o mundo. Mas é agora onde você, se você chegar de surpresa na casa dos crentes, você vai achar cerveja na geladeira. E ele vai dizer uma cervejinha sem álcool. É agora, se você chegar na madrugada, depois dos cumprimentos, pode até ser que você encontre a pessoa ali chacoalhando os esqueletos. Sabe como nós temos visto muitos crentes, casamentos de crentes, festas de crentes? Eles não têm bebida alcoólica, mas tem muitas festas de crentes que tem pancadão. Eles não têm cerveja, não têm bebida alcoólica, mas tem música mundana. Porque eu não estou
aqui querendo criticar ninguém, não estou querendo mandar a vida de ninguém, mas quem é salvo em Cristo Jesus, na pessoa bendita, ele não ama este mundo, ele tem asco deste mundo, essas coisas não faz mais parte da vida dos crentes. Você sabia que tem muitas mães e pais que deixam o adolescente namorar, e muitas vezes ele deixa namorar na casa dela e dormir junto com ela? Tem muitos crentes com essas práticas, que isso é prática mundana, isso não é prática de salvo em Cristo Jesus. Nós temos que despertar, porque o céu não é ganhado por merecimento aqui nesta terra. Nós não vamos ganhar o céu, nós não vamos entrar no céu pela carteirinha, vamos entrar no céu pela renúncia. O crente sente dor, o crente sente uma carne. Temos que mortificar a carne, porque o céu não é colocar um dinheirinho, não, o céu é renunciando. Renúncia dói. Toda renúncia, ela no momento parece que não traz resultado. Pode analisar. Se você estudar a vida de uma pessoa bem sucedida, você vai ver que ele renunciou a alguma coisa. E no início da renúncia, muitas pessoas falaram assim: você é maluco, você vai abrir mão da sua juventude, você vai abrir mão dessa vida, mas lá na frente você vai ver que o resultado dele supera toda a renúncia. Quando se as trombetas soarem, ou se partimos individualmente, quando nós nos depararmos com a beleza eterna, com a glória vindoura, vai valer a pena abrir mão de 5 minutos de prazer. Vai valer a pena abrir mão de 5 minutos de vaidade, de orgulho, de arrogância, de soberba. Nós não podemos amar este mundo, porque quem ama este mundo é inimigo de Deus. Ele anda na contramão deste mundo. O Evangelho não se adere a este mundo. O Evangelho é contramão deste mundo. O Evangelho é contra o sistema. Sabe outra coisa? Eu estou acompanhando o tempo aqui. Sabe outra coisa? Que a igreja é igual com o mundo, uma coisa chamada divórcio. Divórcio. A Bíblia fala: não case, se casar não separa. Mas o que acontece? Estão casando de qualquer jeito, estão fazendo as coisas de qualquer forma, estão casando com o corpo. Aquele corpo belo, ele vai envelhecer, aquela beleza vai desaparecer, as indiferenças serão latentes. Então a igreja não pode. Eu ouvi uma pesquisa que a igreja evangélica brasileira, ela já está em pé de igualdade com o divórcio do mundo, está divorciando igual. E eu também vi uma entrevista de uma irmã de uma igreja da presbiteriana. Ela é ginecologista e trata sobre intimidades de casais, e ela é líder de jovens. Ela fez uma pesquisa com 2.000 jovens evangélicos, e mais de 80%, se eu não me engano, 83%, eles mantêm relação sexual ativamente antes do casamento. E ela constatou que os jovens hoje evangélicos, eles estão em vida sexual ativa, em contrapartida, depois do casamento, diminui o ato sexual, inverte o papel. Então nós precisamos despertar para isso, porque a igreja de Cristo é uma igreja separada. A noiva do Cordeiro, ela exala o bom perfume de Cristo. A noiva do Cordeiro é adornada. A noiva do Cordeiro, ela é preparada. Porque quando nós vamos para Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, vem comigo aqui, preste atenção, eram 10 virgens, 5 loucas, insensatas e 5 prudentes. Pensa comigo, as 10 tinham o mesmo objetivo, qual? Ir ao encontro do noivo. As 10 carregavam lâmpadas, só que 5 levaram reservas. Então preste atenção com a realidade hoje. Todos estão levantando a mão, dando glória a Deus. Todos estão colocando a Bíblia embaixo do braço. Todas estão, entre aspas, com o mesmo objetivo. Mas a Bíblia fala que à meia-noite, aí vem o noivo.
E o interessante é que as 10 sentiram cansaço, as 10 adormeceram, porque o tempo, ele traz isso. Será que ele voltará? Mas quando ele vem, olha aí, vem o noivo. Elas tinham reserva. E a pergunta é nesta noite: há reserva na lamparina aí? Tem reserva de azeite aí? Tem reserva de azeite ainda? Você crê ainda que Jesus Cristo salva? Você crê que Jesus Cristo voltará? Você sente isso ainda? Esse desejo arde no seu coração ainda? Mas como que essa igreja hoje, ela quer cura, ela quer prosperidade? Não é errado isso, mas o primeiro contato seu com o seu Redentor é esse: ele voltará. Ele não voltou hoje, ele voltará amanhã. Ele não voltou amanhã, ele voltará depois. E se você morrer esta noite, a Bíblia fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. E eu faço essa pergunta, e você responde para você mesmo: se o Senhor te chamar hoje, você é convicto da sua salvação? Eu vou mais longe. Se o seu vizinho, o seu irmão, aquele companheiro de trabalho seu, a sua vida é uma Bíblia ambulante, essa pessoa olhando para você, ela tem prazer em buscar o mesmo Deus que o seu. Se essa pessoa olhar para você, ela vai ver Cristo em você. Porque a palavra cristão vem lá no livro de Atos. Os primeiros cristãos, eles falavam: ele parece com Cristo. Não é porque ele andava, vestia igual, é porque o comportamento daquelas pessoas era parecido. Então isso é para todos. Nós precisamos examinar o nosso comportamento. Sabe por quê? Porque nós estamos dando bom testemunho de Cristo. Nós não estamos falando em nosso nome. Quando tomamos essa tribuna, eu não falo o que eu quero, eu falo aquilo que o Espírito me inspira, mas eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Então quando você pega no microfone, quando você pega no louvor para louvar a igreja, você está louvando a Cristo. Sabe o que é louvor? Sabe no grego que significa no original? Elogio. Quando você fala assim: eu vou louvar, eu vou elogiar os seus feitos, a sua grandeza, a sua majestade, que ele voltará. Eu vou louvar, eu vou cantar o que ele fez. O primeiro hino da harpa, o de cruz se erigiu. Eu estou mostrando para este mundo o ato perfeito, é o sacrifício perfeito. E quando você tomar neste pão, quando você beber neste cálice, não é algo que você veio confirmar, não. Você vai fazer em memória. Sabe o que é fazer algo em memória? É você trazer um fato passado e se tornar real, como se estivesse acontecendo agora. Quando nós levantamos este pão e este cálice para o céu, nós estamos anunciando, que nós trazendo em memória, nós estamos dizendo: é perfeito o sacrifício, este sacrifício é perfeito, nós estamos livres pelo sangue, somos livres, a salvação está disponível, a salvação é você. Há uma oportunidade neste lugar. Se você buscar neste exato momento uma saída para a sua vida, pode até que você não acha, mas a igreja ainda cumpre essa função social. A igreja é um lugar de libertação ainda. A igreja é um lugar onde emana a palavra de vida eterna. Na igreja ainda é refúgio, na igreja ainda é esperança, na igreja ainda é solução para o seu problema, na igreja ainda é solução para a sua alma. Você pode ser salvo nesta noite, você pode ser salvo em Cristo Jesus, você pode sair daqui nesta noite em paz com Deus, você pode sair nesta noite renovado, fortalecido. Confesse os seus pecados aí no seu lugar, pede uma oportunidade para Deus, porque Deus restaura nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Graças a Deus. Aí no seu lugar, na sua intimidade, fala para Deus aquilo que você não consegue largar. Não pegue nesta ceia como algo religioso. Pega consciente.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite, Pai, para participar deste ato maravilhoso que é a ceia. Este é o culto mais importante celebrado pela Igreja de Cristo na terra. Então que nesta noite, Pai, essas pessoas tenham consciência do seu ato. Perdoa os pecados nesta noite. Senhor, cura a cura espiritual nesta noite. Liberta este homem do vício. Liberta este homem e esta mulher de tudo aquilo que não convém de ti, papai. Traga fortalecimento espiritual nesta noite. Traga renovo, Senhor. Livra nesta noite, meu Pai. Desfaça toda obra maligna, todo laço preparado pelo diabo. Que nesta noite o Senhor desfaça, ponha por terra nesta noite, Pai. Senhor, por favor, papai, dá licença para nós participarmos, Pai, da tua mesa. Nós não somos dignos, o mérito está em Cristo, mas que o Senhor olhe para nós e enxergue Cristo em nós, para que possamos tocar neste pão, porque somos pequenos, somos falhos e precisamos de ti nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.